À medida que o tempo está passando, eu vejo que as pessoas estão perdendo a noção do perigo em inúmeros aspectos, né, da nossa sociedade. E hoje o que eu vou falar é a falta de noção e a falta de medo que as pessoas estão tendo no trânsito, tanto por parte dos motoristas quanto por parte dos pedestres. Se você quiser saber o que eu vou falar, as minhas opiniões e tudo mais, que eu vou usar um caso específico como exemplo, tá? Fica comigo que eu vou desenrolar esse assunto depois da vinhetinha. Pessoal, seguinte, as pessoas, né, estão perdendo a noção do perigo, perdendo a noção do medo, principalmente quando se trata de trânsito ou relacionamento entre carros e pedestres. Eu sou motorista, já vai fazer alguns anos, e ao mesmo tempo sou pedestre porque eu não fico andando de carro para cima e para baixo. Então eu posso dizer assim, pelo menos na minha anedota de vida aqui, né, a falta de cuidado que as pessoas têm tanto no volante quanto a pé. Cara, e é incrível. Uma coisa que as pessoas esqueceram é o tal do olhar para os dois lados antes de atravessar a rua. Eu dirigindo ou até mesmo andando a pé nos cruzamentos aqui no centro da minha cidade ou aqui nas redondezas aqui do meu bairro, cara, as pessoas atravessam a rua sem olhar para os dois lados. Por conta de um dogma idiota, que por mais que tenha um fundo de verdade, é um tremendo de um risco, né? Que é o pedestre sempre tem a preferência, né? Tá certo que na relação entre pedestre e motorista, né? O pedestre ele sempre é o mais frágil, né? Porque se por acaso houver uma colisão, dificilmente o motorista que tá no carro vai acabar se machucando. Vai ter uns danos ali no carro, mas é possível consertar. E é por causa disso que é sempre preferível que o pedestre tenha preferência ao invés do carro. Mas isso não quer dizer que o pedestre deva andar e atravessar as ruas sem olhar para os dois lados, contando que o motorista vá parar. Porque sempre pode ter a possibilidade do motorista não te ver. O engraçado é que quando eu discuto com as pessoas sobre esse assunto, as pessoas adoram utilizar esse argumento de uma forma lacradora, de uma forma de imitar, né? Falando que não, a gente tem a razão e não sei o que, mas cara, não adianta nada você ter razão se você tiver com as duas pernas quebradas em um hospital ou até mesmo morto. É a coisa que eu sempre falo para as pessoas. Por mais que a preferência seja sua, não confie no bom senso dos outros. Eu faço isso na minha vida, eu nunca levo em consideração o bom senso dos outros enquanto as pessoas acharem conveniente se fazer idiota em vários aspectos da nossa vida, né? Não só no trânsito. E por mais que possa acontecer do motorista não te ver, né? E simplesmente por um simples descuido, sabe? Isso pode custar a sua mobilidade, a sua vida, sabe? Então, pra mim não faz muito sentido você não olhar para os dois lados antes de atravessar a rua ou até mesmo se arriscar a tal ponto. Mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte. Em Cascavel, aqui no estado do Paraná, onde eu moro, né, teve o caso do Gian, que ele simplesmente passou por duas encrencas no mesmo dia, né. Na primeira encrenca, né, pela data da gravação aqui do vídeo, foi no dia 28/7 desse ano de 2020, né, onde teve a colisão de um carro da polícia com um carro civil normal, né? E ele quase foi atropelado, né? Tipo, foi realmente por pouco. Cara, é uma cena, assim, incrível. Eu olho essa cena, assim, e eu fico revendo. De fato, o cara renasceu. E não tem como explicar, assim, muita coisa, sabe? O cara teve muita sorte. Só que o que acontece? Se eu passo por uma situação dessa, eu acho que eu ia ficar... E, cara, juro pra você, eu não ia andar mais sossegado na rua, acho que por muito tempo, por meses eu ia andar na rua achando que alguma coisa desse tipo iria acontecer comigo, né? Eu lembro que uma vez eu me descuidei, quando eu tava dirigindo, eu fui mexer no painel do meu carro, mexer na temperatura do aquecedor, e foi assim, eu olhei pra baixo, mexi, quando eu olhei, acertei a traseira de um HB20, velho do céu. Depois desse dia, cara, isso já vai fazer quase 2 anos, cara. E hoje, quando eu tô andando no carro com a minha mãe, com a minha irmã, com alguém, e tipo... Olha lá, Eu não olho, cara, eu não olho. Eu tô com tanto medo, hoje eu dirijo com tanto cagaço, que eu não tiro mais os olhos de frente da rua, sabe? E se alguém fala pra mim, olha isso aqui, eu falo. Eu não vou olhar, eu tô dirigindo, olho pra frente. Se eu tô atrás de um HB20, então já dá um gatilho, né? Ah, essa é o que aconteceu. No mesmo dia, esse nosso amigo Jean tava andando na rua com a sua família, né? E um carro atropelou o carrinho de bebê onde tava o filho dele. E aí vem a minha indignação, pessoal. O cara tava andando na rua. O carrinho de bebê tava na rua. O cara acabou de passar por uma experiência
quase de morte, porque se aquele carro de polícia acertasse ele eu não sei o que teria acontecido com ele. No hospital ele estaria com certeza. Aí à noite, no mesmo dia, ele tá andando com a esposa e com o filhinho no carrinho. Tipo, ao invés dele estar na calçada, ele tava na rua, né? E o pior é que o cara que tava dirigindo, que acertou o carrinho de bebê, a impressão que eu tenho é que ele tava andando assim e ele nem percebeu. Parece que ele só percebeu que atropelou o carrinho depois que bateu, sabe? Eu fico pensando assim, velho, onde é que esse cara tava com a cabeça em colocar o carrinho com o filho dele na rua? Aí na matéria fala, né? Falando que a calçada tava em péssimo estado, que não havia manutenção. Mas não é desculpa pra colocar o carrinho com o seu filho na rua. Cara, eu nunca ia colocar o meu filho na rua da forma que tava no vídeo. Eu vou deixar o vídeo passando aí rapidinho para que vocês possam ver. É justamente o que eu falei no início do vídeo. O cara tava ali com o carrinho na rua, o carro veio e simplesmente nem freou, nem tentou desviar, o cara simplesmente veio e passou. A criança tá bem, teve um ferimento na cabeça e nas pernas, tá tudo bem, né, com a criança, ainda bem, né? Por mais que as pessoas falem que a culpa era do morador da casa que não fez a manutenção da calçada, que a culpa é da prefeitura que tá com a infraestrutura ruim, que a culpa é do motorista porque não viu o carrinho, mas cara, eu não consigo culpar ninguém que não seja o próprio pai que tava com o carrinho na rua. Tremenda de uma irresponsabilidade andar com um carrinho de bebê na rua. E o engraçado é que as pessoas ficam achando desculpa pra tentar inocentar o pai, tipo, porque ele foi vítima. Ok, ele sim, de fato, não pai, mas a criança foi vítima, mas o pai foi um puta de um irresponsável de andar com um carrinho de bebê no meio da rua. Será que as pessoas não têm a noção, sabe? Tipo, não, eu vou andar com meu carrinho de bebê, com meu filho no meio da rua porque a calçada tá ruim? Não, eu vou andar com meu carrinho de bebê, com meu filho dentro na calçada ruim porque eu não quero que meu filho seja atropelado. Qual que é a noção de prioridade das pessoas, cara? Quando eu tô andando de carro, tem uma região aqui perto da minha casa que é bem movimentada, né? E é incrível, sempre que eu vou fazer uma curva direita ali pra ir em direção a um centro comercial que tem ali, tem gente atravessando a rua correndo, sem olhar para os dois lados, tipo a 10 metros de uma faixa de segurança. Muitas vezes eu vejo as pessoas fazerem isso segurando uma criança na mão, tipo puxando a criança, sabe? Vacilando com a regra mais básica, que é olhar para os dois lados antes de atravessar a rua. Tipo, não é nem o fato de estar atravessando fora da faixa, porque se você tomar cuidado e atravessar fora da faixa, você tá tranquilo, né? O problema é que as pessoas estão atravessando fora da faixa e não estão olhando para os dois lados antes de atravessar. Apesar de eu estar fazendo essas críticas mais focado no pedestre por causa do exemplo que eu tô pegando aqui, os motoristas também estão perdendo a noção do perigo. Teve uma vez que eu tava andando de carona com um conhecido meu, né? E a rua era de 3 faixas, né? 3 faixas. E ele tava na faixa da direita porque ele ia curvar a direita naquele momento. Na verdade, toda a rua curvava a direita, né? Aí o que aconteceu? Ele deu a seta lá pra poder fazer a curva e tinha um carro do lado nosso lá, que era um carro bem maior que o dele, né? Que também iria fazer a curva. Aí eu cheguei pra ele e falei assim, cara, toma cuidado que esse cara aí é um carro grande e o cara vai vir pra cima de você. Aí o cara falou, não, porque ele tem que ir na faixa de lá. Eu falei, eu sei, brother, mas vai dar merda. O que aconteceu? Quando ele foi virar, o cara virou, o carro era grande, partiu pra cima dele, ele freou, buzinou, ficou tudo putinho. E eu só pude dizer, eu avisei, porque é o comportamento padrão do ser humano, fazer uma curva achando que tá dirigindo uma carreta, entendeu? As pessoas não faz curva em L, as pessoas faz curva em sei lá, em meia lua, sabe? Meia lua pra frente e 4 rodas, sabe? No trânsito, pessoal, não confie no bom senso de ninguém, né? Aquele conceito básico de direção defensiva, sabe? Não faça as coisas achando que as outras pessoas vão tomar o cuidado por você. A única pessoa que pode cuidar da sua própria vida, do seu patrimônio e das pessoas que estão andando com você no trânsito, seja a pé ou de carro, é você mesmo. Não confie no bom senso das outras pessoas, porque as pessoas adoram se fazer de besta. Esse último exemplo foi ótimo. O cara se fez de besta, achando que o cara tinha que fazer a curva do jeito que ele achava que ele deveria fazer, o cara não fez. Quase bateu o carro. Se eu não tivesse falado alguma coisa, será que ele iria reparar a tempo de frear, sabe? Mas ok, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado. Suas opiniões aqui embaixo. Um grande abraço a todos vocês e falou!